minutos, isso não, gente. Não. Muito bem, meus amores, nós estamos aqui hoje reunidos outra vez em torno da palavra do Senhor nosso Deus, para ministrar a poderosa palavra de Deus. E a gente que tem feito uso da palavra de Deus, sabemos que a doutrina não parte de Paulo. Paulo não é o doutrinador da igreja. A doutrina parte de Cristo. Mas Paulo, ele aborda bastante temas importantíssimos, de uma profundidade muito grande e que tem muita parte hoje em reger a massa da igreja de Cristo Jesus na terra. E hoje eu queria falar sobre como ele abordava, através das suas epístolas, as igrejas que ele tinha, que não é apenas esta aqui está registrada, mas tinha em Galácia, tinha em Éfeso, né? Tinha em outros lugares, aqui em Corinto também, ele escreve 2 epístolas muito importantes, em Éfeso também ele escreve, e que é para mim uma das epístolas de muita importância, porque só a introdução da epístola de Éfeso se entende que o povo ali conhecia bem. E Paulo, ele é um homem que, nas suas instruções, a gente percebe que ele é um homem que quer saber como está o comportamento da fé cristã no meio do povo de Deus. E ele começa no capítulo 2 da epístola que nós lemos, que é 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz, porque, versículo 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Esta é a preocupação do apóstolo Paulo, um dos homens que para mim, depois de Cristo, mais aprofundou nas revelações. Paulo não tinha todo o conteúdo que você e eu temos nesta noite. Paulo apenas tinha os conteúdos antigos, né, que é a Torá antiga, alguns pergaminhos e livros, quais ele não revela quais, mas nós sabemos que são de uma suma importância. E aqui Paulo vai estar em Corinto, e exortando Paulo à igreja de Corinto, ele diz que nada propôs, Eliezer, ir ter com o povo, senão a saber de Jesus Cristo, a este crucificado. Sabemos que a igreja de Corinto é uma igreja complicada, é uma igreja talentosa, é uma igreja com dons, mas é uma igreja embolorada, é uma igreja cheia de coisas e pontas. E nós começamos no capítulo 1 a entender como Paulo começa a encontrar a igreja. Quando ele está escrevendo esta carta, ele começa a entender que lá em Corinto havia dissensões na igreja. Ele começou a perceber que havia grupos que estavam sendo um grupo que, selecionava a liderança. Não era um povo que estava ali porque tinha um Cristo, mas tinham a liderança. E aí ele falou que alguns ali se diziam ser de Cefas, outros se diziam ser de Paulo, outros se diziam ser de Apolo, e alguns poucos se diziam ser de Cristo. O meu antigo pastor, que já está na glória, nos ensinou que o pior grupo que tem nessa seleção, que aqui acabamos de citar, é o grupo de Cristo. E aí nós ficava encrencado porque ele dizia ser este grupo de Cristo o pior deles. Porque esse grupo de Cristo não respeitava Cefas, não respeitava Paulo e não respeitava também Apolo, visto que era um povo que achava-se na sua compreensão carnal que Cristo já estava lhes liderando, lhe comandando, lhe dando informações. E aí ele fala que esse grupo de pessoas era um grupo que de difícil interpretação, porque não aceitava as doutrinações dos apóstolos. Então Paulo começa a ver que na igreja de Corinto existe o quê? Dissensões e divisões em seleção de liderança. Então alguém ia pregar, vamos supor que hoje seria
o grande erudito Apolo, que segundo os era muito bom de Bíblia. E ele pregando o evangelho, o grupo que estava ali falou: hoje nós não queremos ouvir Apolo. Apolo é fraco demais, ele tem umas palavras apenas do Antigo Testamento. Aí quando chegava Cefas, aquele que apoiava o grupo de Apolo já não queria ouvir o de Cefas, e achava que Cefas falava muito sobre crucificação, talvez, ou de libertação, talvez. Aí eles rejeitavam, vinha Paulo, alguém falava assim, os dois grupos que estavam do outro lado falavam assim: hoje nós não vamos bater Paulo não, porque hoje é Paulo que vai estar pregando. Então a igreja começou a entrar nesse caminho, nesse tipo de obra. Então Paulo, para defender-se a si e para colocar a igreja no eixo, ele diz: olha, eu não vim aqui porque nada me propus saber entre vós, senão que a Jesus Cristo, a este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande temor, né? A minha palavra, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humanas, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então, o intuito de Paulo era mostrar ou perguntar como a igreja estava em comportamento à pessoa de Cristo, a este crucificado. Amém? E isto fez com que Paulo pudesse trazer nesta epístola conteúdos profundíssimos a respeito desta doutrina, mostrando que aquele povo estava distanciado do que é conhecer as profundezas de Deus, conhecer quem era o Cristo crucificado. E então ele encontra uma igreja que tinha uma divisão, uma igreja que tinha rincha, uma igreja que não tinha qualidade de igreja, tinha conceitos de igrejas, tinha aparência de igrejas. Era um povo que tinha até dons espirituais ali alojados no meio deles, mas era um povo complicado, porque era um povo que não tinha o quê? Um discernimento perfeito. Paulo encontra nessa igreja crentes carnais. Você sabia que existe crente carnal? Paulo fala sobre os carnais, no capítulo 3, se você quiser abrir a Bíblia, você vai encontrar assim no versículo 1, e eu, irmãos, não vos pude falar como aos espirituais. Ele entendeu que, dando ele, pastora, o grande sermão espiritual, o povo não conseguiu degustar, o povo não conseguiu engolir, o povo não conseguiu ingerir a palavra que Paulo estava a anunciar. E aonde é que Paulo fala sobre as espirituais? Se você virar outra vez a sua Bíblia Sagrada, lá onde nós iniciamos a leitura, no capítulo 2, aí sim, a partir do versículo de número 10, o 9, que é mais bonito, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração dos homens, são as que Deus preparou para os que o amam. E aí Paulo começa: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Quando Paulo está interpretando esse sermão ao ouvido da igreja de Corinto, eu tenho para mim que os carnais começaram a torcer, né? a pensar, o que é que Paulo está dizendo? No meio da conversa, no versículo 15, Paulo diz esta frase: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. No versículo 14 diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Então Paulo está encaminhando uma epístola doutrinária para a igreja, e ele chega no capítulo 3, Eliezer, percebe que a igreja não conseguiu ter discernimento das coisas espirituais.
E então é por isso que ele inicia no capítulo 3, versículo 1, dizendo: e eu, irmãos, não vos pude falar como aos espirituais, mas como aos carnais, como meninos em Cristo. Está vendo aí? Porque com leite vos criei e não com manjar. Porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois o quê? Carnais, havendo entre vós o quê? Invejas, contendas, dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então você observa para você ver que isso aqui que eu estou dizendo para você é uma epístola. Paulo certamente está escrevendo essa carta, e ele não está em Corinto, ele está o quê? Escrevendo o quê? Uma carta. Mas o homem é tão assim, intenso espiritualmente dizendo, que parece que ele está o quê? Pregando em um culto. O Espírito Santo de Deus está tão forte em Paulo, que Paulo está escrevendo a epístola como se ele estivesse envolto em meio povo. Parecia que ele estava na igreja, entendendo o comportamento da igreja, vendo como a igreja não está recebendo de Deus as coisas espirituais, entendendo que a igreja é uma igreja o quê? Carnal, uma igreja fraca, uma igreja que não se pode alimentar com um alimento sólido, com um alimento forte, com um alimento onde que eles vão entrar verdadeiramente no querer de Deus, porque a carnalidade, eles andam ainda segundo o curso dos homens do mundo. Então são pessoas que eles não têm discernimento perfeito das coisas espirituais. Tais coisas espirituais para eles, pastor Sônia, era embolorada. Eles não conseguiam ingerir aquilo, eles não conseguiam se alimentar com aquilo. Então, logo que Paulo fala, Paulo entende que ele o criou com leite. Ele falou: estou dando leite para vocês, porque se eu vos dar verdadeiramente, manjar, vocês vão morrer, porque vocês são ainda crianças, recém-nascidos, pequeninos, não tendo discernimento das coisas espirituais, querendo andar segundo o curso do mundo, querendo andar ainda conforme a terra, como os homens da terra, como os homens do mundo ainda, não tendo aqui um aproveito para o Espírito Santo. Então a igreja é complicada, porque é uma igreja que tem dissensão, uma igreja que faz separação entre lideranças, e agora é uma igreja o quê? Carnal. Uma igreja que Paulo diz que elas não podem ser alimentadas com o manjar. E não é só Paulo que fala sobre este manjar. Quando nós lemos as epístolas de Pedro, se não me falha a memória, ele diz assim: olha, com leite vos criei e não com manjar, porque agora ainda não podeis. Ou seja, o pastor de igreja tem que entender a qualidade mental do povo dele para alimentá-los. Porque talvez, se trouxermos aqui algo da parte, pode que seja de Deus, mas uma coisa muito pesada, a igreja pode o quê? Falecer. Não todos, mas alguns podem o quê? Esmorecer na fé. Não entender. E a palavra que é lâmpada, e a palavra que é luz, e a palavra que é apta para trazer discernimento, para muitos é tropeço. Para muitos é o quê? É tropeço. E a pessoa, quando tropeça, pastora Solange, se não tiver alguém para segurar, qual é a tendência dessa pessoa? O quê? Cair. Então, o crente em Cristo precisa urgentemente voltar outra vez a buscar o mundo espiritual para ele. Não sei se é Paulo que está escrevendo, mas ele diz assim: pensai nas coisas que são de cima, das dos altos, que está em Colossenses, que é uma das epístolas que ele está escrevendo. Porque as pessoas muitas vezes, elas se desgastam pensando nas coisas terrenas. E eu não sei se é com vocês ou é só comigo, ou se com vocês também acontece, mas quando eu me desgasto com as coisas terrenas, eu fico cansado, eu fico afadigado, eu fico nervoso, fico descontrolado. Eu fico perturbado, porque as coisas da terra perturbam o cristão. Mas se o cristão se desligar do mundo físico que ele está vivendo e começar a encher a cabecinha dele das coisas que é lá de cima,
ele vai ter uma mente renovada. Ele vai ter a mente de Cristo. Ele vai começar a viver em paz. Ele vai ter paz que excede todo entendimento. Aleluia. Ele vai começar a ter revelações espirituais. Seus sonhos serão sonhos de revelações, pastor Solange. A sua palavra vai ser como uma espada de 2 fios que sai da sua boca. O crente precisa voltar outra vez a tentar viver no mundo espiritual. Amém? Pelo menos tentar. Porque eu tenho certeza que um dia uma pessoa vivendo no mundo espiritual, as coisas para ele vai mudar. Diga glória a Deus. Os carnais não podem satisfazer a Deus. Primeiro que os carnais, eles viram as costas, mas não viram o rosto. Eu estava lendo isso no profeta Jeremias, quando estava profetizando contra Jerusalém e contra Israel. Ele diz: vós sois povos que virastes as costas para Deus, mas não virou o rosto. E eu parei para pensar naquilo, quando eu estava lendo, e pensei, o que é virar as costas e não virar o rosto? Virar as costas é dar desleixo para o que Deus está falando, é não dar crédito no que Deus está falando, é um ato de falta de educação. Quando alguém está conversando com você, que ele vira as costas e sai andando, você logo pensa, olha que homem sem educação. É ato que para nós é um ato sem o quê? Educação. Então o povo estava virando as costas, mas não estava virando o rosto. E por que estava virando o rosto? Por que eles não estavam virando o rosto? Eles não estavam virando o rosto, pastor Solange, porque na hora do sufoco, na hora do aperto, eles clamavam a Deus. Eles sabiam que Deus era Deus que respondia às orações. Então eles não podiam virar o rosto, mas eles viravam o quê? As costas. Eles eram mal educados com Deus. E aí, quando Deus apertava, eles olhavam e o quê? Clamavam. Parece até que Deus dá asa a esse tipo de pessoa, porque ele diz assim, que no dia da angústia, o quê? Clama a mim. Deus parece que não é uma situação dessa natureza. Mas ele está dizendo que clama a mim aquele que tem convívio comigo. O Jeremias foi interceder pelo povo. E Deus olhou para ele assim, não interceda mais por este povo, porque eu não vou te ouvir. Deus rejeitando a oração de Jeremias. Mais tarde, no capítulo 10, Jeremias volta a interceder. Ele leva 10 dias de orações para Deus trazer uma resposta e o povo não obedeceu a palavra do profeta. Estou mostrando para vocês que Deus, pastor Solange, às vezes leva tempo para responder a oração de justo, porque ele não quer dar palavra naquele povo, ele não quer trazer nenhuma luz para aquela nação. E aí a gente fica debatendo, porque leva, intercede, leva tempo, aí Deus revela. Quando revela, o povo despreza. Era o que acontecia no tempo de Jeremias. Paulo está olhando para esse povo e está dizendo, vocês são carnais, fracos, vocês estão perturbados. Observa para você ver, Paulo está escrevendo lá na segunda epístola de Corinto, no capítulo 13. Olha como é que Paulo mostra esta igreja com essa tendência. No versículo 5, ele diz, examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé, gente. Examinai-vos, provai a vós mesmos, ou não sabeis quando a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que não já estáis o quê? Reprovado. Isso é muito forte para o crente dessa atualidade. Isso aqui, Eliezer, se a gente falar isso em alguns lugares, ou em algumas igrejas, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas vão achar que nós estamos ficando loucos, que Deus, ele não rejeita crente. E Paulo está afirmando que Deus pode muito bem o quê? Rejeitar crente. A gente prega que Cristo aceita. Mas a Bíblia diz que a vara que nele está e não produz fruto é arrancada. Deus não tem compromisso, irmão, com quem não tem compromisso com ele. As pessoas acham, não, eu estou numa igreja, estar numa igreja e não estar em Cristo, ou enxertado em Cristo, para ela serve. É só mais um membro de algum tipo de, algum tipo de igreja levantada pelos homens. Então você precisa entender. Precisamos entender o que Paulo quer dizer a Coríntios. Por quê? Porque a igreja de Coríntios é uma igreja que tem ótimas posições espirituais
trazida sobre a respeito de liderança. Vou te mostrar um negócio aqui. Capítulo 3, lá de 1 Coríntios, diz aqui, quer ver, ó? Paulo está escrevendo, ó. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem quem planta é alguma coisa, nem quem rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, nenhuma glória é para o homem. Nenhuma glória, pastor Sérgio, é para quem planta. Nenhuma glória é para quem rega. A glória tem que ser derivada a quem? A Deus. Porque é Ele que dá o quê? O crescimento. Então observa-se, a igreja está com líderes bem estruturados. Imaginemos nós, gente, que aqui estamos hoje, pastor, num culto com Paulo, explicando todas essas maravilhas. Hein? Pensa você. Depois Paulo vai embora e vem Apolo, regando aquilo que Paulo prega e ensinando-nos como aplicar as tais palavras à nossa vida. Olha você ver. Então não é uma igreja que pode ser derrotada, mas é uma igreja derrotada. É uma igreja que poderia ser mais vitoriosa, mas é uma igreja o quê? Tentada. É uma igreja o quê? Enfraquecida. É uma igreja o quê? Longe das coisas que são verdadeiras de Deus. Nessa igreja, Paulo vai confrontar coisas absurdas aqui. Até uma tentação entre família, neste lugar, Paulo vai estar enfrentando. Agora você, lendo as epístolas de Paulo, você não parece ver Paulo demonstrar poder de Deus, como foi lido lá. Porque hoje as pessoas têm uma visão distorcida quanto ao homem de Deus. Eles acham que o homem de Deus, ele tem que chegar e logo tem que produzir o que eles imaginam que tem que ser produzido. Tem que haver, para muitos, um milagre como um sinal. Alguns acham que alguém tem que cair arrebatado, estribuchando no chão. Alguns acham que demônio tem que ser manifesto. Alguns acham que na presença dos tais homens de Deus, alguma coisa tem que aparecer. Se você pegar a epístola de Paulo, você não vê Paulo expulsar um demônio, senão daquela mulher que estava lá, que tinha espírito de adivinho, o qual Paulo a repreendeu. Ela não estribuchou, ela não caiu no chão, ela não babou, ela tinha muitos senhores, demônios usavam ela poderosamente, não teve uma estribuchação, mas foi liberta. Diga glória, isso é poder de Deus. Hoje as pessoas querem ver a pessoa estribuchar, falar em línguas esquisitas, mas elas não entendem. Poder de Deus não é demonstrado. Um poder de Deus na boca de Paulo. Havia um homem, pastor, que Paulo pregava, ele despregava. Paulo pregava, ele zombava. Paulo pregava, ele ria. Aí ele, se não me fala a memória, é Gerson ou Simeão, ou Simão. Eu acho que Bargés ou Simão. Quando Paulo olhou para ele e falou assim, eis aí a mão de Deus contra ti por um período de tempo, não foi o tempo todo, o homem ficou como cego e não enxergava. É poder de Deus? É poder de Deus. Demonstrativo? É. Mas você não vê isso em todas as epístolas de Paulo. E Paulo está dizendo, eu tenho para vocês demonstração de poder de Deus. E o que é poder de Deus para Paulo? Poder de Deus é discernir os desígnios de Deus. Poder de Deus é discernir o caminho que se deve andar, que é agradável a Deus. Isto é poder de Deus. Então as pessoas hoje estão confundindo poder com espetáculo. Hoje você pode vir na minha igreja, que hoje eu vou trazer o homem aqui que vai revelar o seu CPF. Se fosse pagar a conta que está suja, seria uma benção. O problema é que só revela o CPF e não vai solucionar problema para quê? Ninguém. Porque para mim, o cara pode revelar CPF, cor de cueca, sei lá, pode falar o que ele quiser. Outro dia eu vi um cara revelando perfume na igreja. Perfume. Chamou uma mulher, chamou a outra, cheiro cangote. A mulher começou a chorar. Por que você está chorando? É porque esse é o perfume que eu gosto, acabou. Não, filha, não fica triste, filha. Dá o seu perfume para ela que eu compro outro para você. Olha, Deus preocupado com perfume de crente. Eu olhei aqui e falei, eu estou muito longe de Jesus Cristo. Ou essas pessoas estão em cima do cangote de Jesus, porque alguma coisa está
desconectada a respeito disso. Pastor Solange, eu não acredito que Deus está preocupado se acabou o seu sabonete na sua casa. Ele está preocupado se a cruz que você está arrastando está verdadeiramente conforme a vontade de Deus. Aleluia. Acredito que seja esta a forma. Amém? E a gente vê hoje então a igreja embaçada com essas parafernálias. E infelizmente são eles que contêm. A mídia está sob os seus pés. Suas igrejas estão superlotadas. Né? Então tem aí um líder que de vez em quando aparece, que ele é todo pintoso. O caboclo não é feio. Eu sou homem, na verdade, mas o caboclo tem uma barba bem feitinha, parece até que desenhada. Entendeu? Uma barba cerradinha no couro e um cabelo bem bonito. Só anda a pampa, só anda em carro. O mais baixo que ele anda deve ser Ferrari. E quando ele chega de helicóptero. Ele é a mulher dele. Então o povo olha para ele assim, ele parece até um Jesus Cristo que já nasceu e morreu e reencarnou, está nele. E o caboclo, meu filho, faz cada revelação, e o povo, pastor, bate palma, fica alegre, e o cara parece um popstar. Então não estou entendendo mais para que rumo que está levando a visão apostólica, ou a visão de Cristo, ou a visão desses homens, a partir dessa visão para Deus e para a igreja. E também não estou entendendo a mentalidade da igreja. Eu não sei o que a igreja quer ver. Eu não sei o que a igreja quer ver. Perdi o rumo, por Deus, do que a igreja quer ver, pastor Solange. Então a igreja está hoje fantasiada. A igreja está fantasiada. Pessoas pregando com roupa de Chapolin, outros pregando com roupa de Batman, né? Outras pregando coisas desnecessárias. Estou falando isso, eu não tenho medo de falar, porque não é assim, irmão. O mundo é que se curva pelo poder de Jesus Cristo na igreja. Não é a igreja que se curva para o mundo. Não existe isso, pastor Solange. A igreja não tem que criar estratégia. A igreja tem que demonstrar Cristo crucificado. A igreja tem que condenar pecado. A igreja tem que voltar outra vez a propor, sabe o quê? O que Paulo propôs à igreja de Corinto. Eu nada propus saber entre vós, senão a Cristo Jesus, a este crucificado. Eu não quero saber quem é que tem poder para expulsar, quem é que tem poder para revelar. Eu não quero saber a cor do seu batom, a cor da sua... do seu perfume ou a marca que você quer usar. Isso é problema seu. Se acabou, trabalha para comprar. Se não tem para comprar, faz alguma coisa. Mas Deus está querendo que a igreja volte outra vez, sabe o que, pastor João? A pregar Cristo Jesus. Então Paulo vai falar sobre esse Cristo Jesus na segunda epístola de Corinto, quando lá no capítulo de número 2, capítulo 1 de 1 Coríntios, ele vai começar a falar sobre Jesus Cristo outra vez, e ele vai aqui falar sobre a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Deixa eu ver onde que eu estou aqui, eu estou meio perdido nessa vida. O que é isso? 1 Coríntios, eu falei o que é 2 Coríntios, né? Que nós pregamos a Cristo crucificado. Perdão, é 1 Coríntios, eu fui lá para 2 Coríntios, é 1 Coríntios. Eu deixei a Bíblia aberta, 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1. Volta para lá de novo. Amém? Aonde Paulo vai começar dizendo assim, ó, visto como a sabedoria de Deus, versículo 21, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, aprove a Deus salvar quem, pastor? Os crentes pelo quê? Pela loucura da pregação. Loucura da pregação não é loucura mental humana. Loucura da pregação não é eu plantar uma bananeira aqui, não, irmão. Não é isso a loucura. Então ele vai explicar aqui, ó, pela loucura o quê? Da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Aleluia. É isso que a igreja tem que ouvir. A loucura de Deus é a pregação do Evangelho de Cristo.
Porque a pregação do Evangelho de Cristo é loucura para o mundo. Paulo fala aqui, ó, que se ele falasse sabedoria do mundo como o mundo entende, eles nem sequer crucificariam quem? A Cristo Jesus. Então loucura não é você vestir uma capa de super-homem, não é você vestir uma roupa de espantalho e vir para a igreja, não é dançar quadrilha dentro da igreja. Tudo perturba os cristãos desse século. Hoje mesmo eu estava vendo um pastor falando que não tem problema a quadrilha. Quadrilha que eu estou falando é quadrilha de trago, a quadrilha de São João. Eu nunca, irmão, em todo o tempo que eu sou cristão, nunca me fez falta carnaval, festa de quadrilha, Natal. Para mim, Ano Novo, Natal, nem precisava existir esse treco. Por Deus do céu, nem aniversário da gente precisava existir. Para mim, não nasceu, morreu, aleluia. Acabou. Mas não, o mundo quer e a igreja quer. Aí, estão agora fantasiando crentes, pastores fazendo quadrilha espiritual dentro das igrejas. Irmão, estratégia para a gente salvar o mundo. Se fosse para salvar o mundo, a católica não estava entupida de gente lá, não tem ninguém na católica. E eles que apoiam, o santo é deles. Eu não levantei santo, quem levantou santo são eles. Santos somos nós, não são eles. Aqui eles são gesso. Então a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada e vai entender que as pessoas elas acham que loucura, pastor Solange, da pregação é fazer baianice na frente dos outros, com todo respeito aos baianos. Né? Baiano é um jeito, uma forma de explicar, uma forma de falar que o cara está fazendo coisas desqualificadas. Então, nós não podemos falar assim porque tem baiano no nosso meio, a gente fica triste, entendeu? Mas a verdade é essa. As pessoas inventam e não precisam inventar. Nós temos é que apresentar. Aleluia. Nós não temos que inventar nada, nós temos aqui apresentar. Apresentar quem? Apresentar pastores, apresentar pastoras, apresentar a rotulação da igreja, apresentar quantidade de membros, quantidade de... Não, precisamos apresentar Cristo Jesus crucificado. Glória a Deus. Eu hoje vi um homem que estava ensinando aos pastores, até passei um pouco para Solange ouvir, e eu amo ver ensinamento. Ele falando que prega, pastor, há 70 anos o ministério do homem tem. 70 anos, não é 70 dias não. É quase um terço da minha vida que o homem está pregando a palavra de Deus, ou mais. Da minha idade, mais um terço da minha idade. Pregando o Evangelho. Ele falando sobre a simplicidade de estar pregando. Ele falou, não mudo porque Deus me chamou com simplicidade. E ele explicando que as pessoas querem pegar as escrituras sagradas e trazer numerologia, cabala, tradução do grego, do hebraico para o latim, e que vem embaraçando a cabeça da pessoa, porque nós mineirês, nós não falamos nem muito bem direito, e aí o caboclo vem falando aquele monte de coisa, a cabeça da pessoa fica embaraçada, ela sai do culto, não sabe o que o cara pregou. Mas é verdade, é verdade. Eu já fui empolgado a respeito dessa questão. Nós já fomos empolgados a respeito de tentar descobrir o que ninguém está descobrindo. E era bom pregar quando você está pregando e alguém, você fala uma coisa que alguém fala assim, você vê a expressão, de onde ele tirou aquilo. É legal, é bonito, mas não é louvável, porque às vezes não produz fruto. E ele aí estava explicando, você pode pregar Daniel, de capa a capa, Daniel, mas Daniel não salva ninguém se você não falar que Daniel revelou Cristo, a mensagem foi frustrada. E é verdade. Às vezes nós queremos falar de tudo, né? E de um pouco mais, porque é importante entender, mas o mais necessário falar é da pessoa centralizada chamada Jesus Cristo de Nazaré. Como eu comecei na introdução aqui, eu entendo que Paulo é um ótimo fundador de igreja. E se nós olharmos para as epístolas de Paulo, todas elas, nós tiramos sumas muito importantes para a nossa vida. Porém, Paulo não é a cabeça, ou ele não é o princípio é Cristo. Então, tem gente que obedece uma fala de Paulo, mas desobedece um mandamento de Jesus.
Não, mas é porque Paulo falou. Não, Paulo falou, mas quem nos dá a doutrina é Cristo Jesus. É dele que parte. E Paulo nunca ocultou isso, pastor Solange. Paulo nunca ocultou que é de Cristo que a igreja tem que estar o quê? Vendo, enxergando e andando. Aleluia. Uma epístola que nós não temos discernimento quem é o escritor. Já tem uma igreja já falando quem é o escritor da epístola. Mas eu falo com Eliezer e falo sempre, aonde a Bíblia cala, cala-se o homem, não ponha mais nada. Cala a boca. Se a Bíblia não está falando que não tem, pastor Solange. Mas aí tem mais umas 2 ou 3 igrejas que já sabem quem foi o escritor de Hebreus. Não tem registro, mas eles estão falando que já sabem. Então, graças a Deus que eles conseguiram chegar nesse objetivo. Eu não. Mas na epístola de Hebreus, que não é Paulo, que não escreveu, que eu não sei quem não é, amém? Quem escreveu, está escrito, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, quem é que escreveu, que eu não sei quem foi, escreveu qual é a forma que um bom cristão deve andar. Olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé. Esta é a valia desta epístola aos Hebreus. Dentre muitos conteúdos importantes que ela tem. Então, nós não vemos isso aqui. Paulo não está distorcendo a visão das pessoas para ele. Uma certa feita, próprio Paulo diz, né, foi Paulo crucificado por vós, que está lá em 1 Coríntios capítulo 1. Foi Paulo crucificado por vós? Foi ele que morreu e ressuscitou? Não é. Então as pessoas precisam aprender outra vez a fazer a igreja, enxergar o crucificado. Enxergar aquele que ressuscitou ao 3º dia. Aprender a dar graças a Deus por aquele que ressuscitou. Amém? E não esconder uma coisa do povo. Cristo foi crucificado. Amém? Porque pregar Jesus, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis é bom. Leão da tribo de Judá, maravilha. Cordeiro Pascual, maravilha. Mas mostrar que Cristo sofreu na cruz é fundamental. Porque Jesus, quando se apresenta a João na ilha de Patmos, uma das coisas que eu amo Jesus é isso. Quando Jesus foi apresentar-se a ele na ilha de Patmos, ele falou o quê? Eu que fui morto. Aleluia. Ele tem vergonha, não é, irmão? Tem vergonha de jeito nenhum. Ele falou, eu que fui morto, agora vivo para todo sempre. Glória. Eu sou o alfa e o ômega. Mas ele não tem vergonha de dizer. Então, não é vergonha para cristão dizer que Cristo foi pendurado no madeiro, foi morto, mas ressuscitou ao 3º dia. Está vivo para todo sempre. Amém? Então, para finalizar aqui, eu vou ver se acho para vocês aqui, lá na epístola, eu acho que é de Efésios, quando Paulo fala sobre Cristo Jesus, ele vai falar sobre ele morreu na cruz. E não é Filipenses? Deixa eu ver. É Filipenses. Eu acho tão importante a forma como Paulo faz essa explicação. Porque ele mostra, pastor Solange, que em mim e em você tem que haver esse mesmo sentimento. Então, em Efésios capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo de número 4, Filipenses capítulo 2, versículo 4, olha a explicação que Paulo diz que você e eu temos que fazer. Olha aqui, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meu Deus, qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus, Paulo? Ele diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quantos homens hoje querem ser Deus? Quantos homens hoje, pastor, querem ser melhor que Jesus Cristo? Quer amar mais que Jesus? Quer pregar mais que Jesus? Quer inventar doutrina mais do que Jesus? Então está aqui, ó. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Enquanto Jesus quer ser humano, tem muito humano querendo ser Deus. Essa é a verdade da história. Mas aniquilou a si mesmo, tornando
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. E achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você viu que escala, que descida? Você viu que descida, Eliezer? Você viu como é que Paulo mostra que Cristo Jesus, ele está em um patamar e ele começa a descer o patamar. A Bíblia diz aqui que ele, como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, como servo fez semelhante a homens, como um homem humilhou a si mesmo, né, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ou seja, ele desceu uma escada, ele não subiu, ele desceu degraus, pastora, para se igualar a homem. Quando ele chegou no patamar de homem, ele falou: eu estou muito exaltado, estou igual a criatura, eu vou me humilhar a si mesmo. Humilhar a si mesmo, eu já preguei isso para vocês, humilhar a si mesmo não é humilhar o próximo. Humilhar a si mesmo é a riqueza do cristão. É o que Tiago diz: humilhai-vos que debaixo da potente mão de Deus. E se não me falha a memória, João que explica, dizendo que aquele que humilha, Deus o exaltará no tempo oportuno. Vocês lembram que eu preguei sobre isso aqui? Então, humilhar a si mesmo, não é humilhar o próximo, é a si mesmo. Ele humilhou a si mesmo, em obediência. O livro de Hebreus diz, pastor, que ele aprendeu, com sofrimento, ele aprendeu a obedecer. Olha, você vê uma coisa, que situação. Jesus, ele aprendeu, ele obedeceu. Como homem, ele falou: não, eu estou muito grande, eu tenho que humilhar a mim mesmo. Humilhou, aceitou a obediência até a morte, e Paulo faz um acréscimo: morte de cruz. Ele não morreu por causa da peixeirada que ele levou nas costas, não. Não foi por causa das lapadas, não. Ele não morreu porque a cruz estava na cabeça dele, ou a coroa de espinhos estava na cabeça dele. Não. Ele não morreu porque os romanos sangrou-lhe. Não. Ele morreu pendurado aonde? Na cruz. Cristo morreu diferenciado dos outros. Por que Cristo morreu diferenciado? Porque a Bíblia diz que quando ele olhou para o Pai, ele diz: está o quê? Consumado. Pai, em tuas mãos dou quem? O meu espírito. E morreu. Que coisa linda. Amém? Aí observa só. Por causa desses atos que Jesus faz, o que Deus faz com ele? Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que a igreja precisa aprender. É isso que eu preciso aprender. O meu Cristo, pastor Soji, ele venceu. Ele tem um nome que está sobre todo o que? Nome. E isso aqui é doutrina que Paulo está ensinando. E que é a doutrina que o próprio Jesus ensinou aos apóstolos. Quando ele ressuscitou, olhou para os apóstolos e falou: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Graças a Deus. Amém? Todo o poder é me dado nos céus e na terra. Que coisa maravilhosa. Ele venceu, diga: Cristo venceu. Cristo venceu. A importância da igreja dos dias atuais, o que é? É propor aquilo que Paulo propôs a Coríntios, que é o que? Cristo crucificado. Amém. Nada me propor, que nada me propus saber entre vós, senão que Cristo que crucificado. Como você está vivendo em Cristo crucificado essa noite?